Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Boa tarde, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, excepcionalmente, não temos aqui o Joel Scala, mas em breve ele estará de volta aqui dividindo a bancada comigo. O tema do programa de hoje, jovens e a transformação social. A gentileza e a generosidade podem se manifestar de muitas maneiras, desde pequenos atos cotidianos até iniciativas de grande escala. No programa de hoje, iremos refletir sobre o papel social dos jovens e a Semana Nacional da Educação para a Gentileza e Generosidade. Convidamos para debater esse tema e falar da Semana da Gentileza e da Generosidade Marina Penclivanes, sócia da Umbigo do Mundo e idealizadora da plataforma de educação para a gentileza e generosidade. Seja bem-vinda, Marina. Acho que o seu microfone está desligado, Marina. Aqui parece que está tudo certo. Agora tá ligado. Vamos lá. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigada, Franklin. Uma honra estar novamente com vocês aqui no programa. Maravilha. E também a nossa outra convidada, Luísa Villanova, estudante de educação na Columbia University, embaixadora da Unicef e presidente do Tocando em Frente. Seja bem-vinda, Luísa, no nosso programa. Olá, pessoal. Super feliz de estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Nós três aqui vamos tocar o programa hoje, vamos fazer um belo programa falando sobre gentileza, sobre generosidade, que é fundamental nos dias de hoje, né? Não é nesse clima que, infelizmente, nos últimos anos acabou dominando as redes sociais. Então, a gente fala de gentileza e generosidade, se coloca com um artigo de primeira necessidade. Antes de começar a gente entrar no tema do programa mesmo, eu queria dar um destaque da semana do programa, né? O destaque é o seguinte: ONU elogia a rejeição do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal. A porta-voz do Alto Comissariado da ONU, Marta Hurtado, disse que ficou muito contente com o resultado que foi apresentado pelos Tribunal Federal do Brasil, Supremo Tribunal Federal do Brasil, que rejeitou a tese jurídica do marco temporal. Ela se mostrou aliviada com essa derrubada. Por essa tese, os povos indígenas perderiam o direito de ocupar as terras que já ocupavam e disputavam antes da data da promulgação da Constituição Brasileira de 88. A rejeição desse projeto foi por 9-2, tá? A Suprema Corte Brasileira rejeitou. Infelizmente, tem um contra-ataque do Senado que está querendo institucionalizar esse marco temporal, que isso é péssimo para os indígenas e para a sociedade brasileira, não é só para os indígenas. A matéria completa você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. A segunda semana, né, a segunda edição da Semana Nacional da Educação para a Gentileza e Generosidade é um evento que promove os 7 princípios da educação para a gentileza, com materiais de engajamento gratuitos para toda a população, além de diversas iniciativas voltadas à mobilização e à conscientização sobre, né, a gentileza e a generosidade. Vamos começar com a Marina. Qual que é a perspectiva, Marina, que você tem para essa semana, que iniciou agora no domingo? Franklin, nossas expectativas, elas são altas. Nós vivemos num mundo com uma série de questões de violência, de polarização, de não aceitação. Eu não posso dizer que no passado era melhor. É difícil a gente fazer essa consideração, já que você trouxe a questão do tempo, né? O que era e os marcos temporais. Né? É o mais recente, que aí deu uma deteriorada em tudo, né? Infelizmente. Exatamente. Né? Vamos olhar para esse passado recente e perceber que as redes sociais potencializaram uma série de questões, essa criação de um ódio, o conceito de cancelamento, quantas coisas surgiram, o bullying. Essas palavras há alguns anos talvez até existissem como prática, mas não como uma terminologia. E quando isso começa a existir de forma concreta, tem um nome para chamar, isso começa a ganhar mais força e começa a virar fala corrente. Quando isso se transforma em conversa, se transforma em fala, aí está instalado o perigo. Também não quero trazer um mundo de utopias, entendendo que num futuro próximo
Com uma semana nós vamos mudar o mundo, mas com pequenos gestos praticados diariamente, frequentemente, nós conseguimos mudar as relações que estabelecemos com as pessoas ao nosso redor, com a nossa comunidade e com o planeta. Então, a proposta da Semana Nacional é exatamente essa: trazer para voz. E aí a gente tem música, quem não conhece a nossa música está convidado a acessar gentilezagenerosidade.org.br, clicar lá no botãozinho Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade e conhecer uma série de materiais. Para quê? Para facilitar o entendimento do que isso significa, do que gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania significam, de forma bem descomplicada, desenrolada, Franklin. Tem até manual de conhecimento e autoconhecimento, tem um teste, o teste dos 7 princípios, tudo muito fácil para todos, né? Para toda a nossa audiência e para toda a população, para as pessoas começarem a se conectar com esse repertório, para que a gente comece aos poucos a transformar de dentro para fora as nossas relações com o mundo, e por isso as nossas expectativas são sempre muito boas e muito positivas. São ondas. Tem ondas que não são tão boas, que vêm circulando por aí, e o nosso objetivo é criar uma onda positiva de mobilização, o chamado efeito cardume, que de gentileza em gentileza, através daquele espelhamento, né? Se alguém sorri para mim, eu devolvo um sorriso. E através desse circuito a gente começa, aos poucos, fazer essa mudança que a gente espera, né? Que todo mundo quer. Um mundo mais harmonioso, com mais equidade. Né? Maravilha. E, Luísa, como é que você vê essa semana da gentileza, generosidade, né, sendo iniciada, né, agora, né, mais uma vez aqui no Brasil? Eu fico muito feliz de estar fazendo parte da iniciativa. No passado a gente já fez várias ativações super legais para conseguir chegar em mais pessoas e realmente motivar esse sentimento que acaba ficando um pouco de lado no nosso dia a dia. Eu estava lendo esses dias uma pesquisa super interessante durante uma aula e eles falaram que o ódio e a inspiração são compartilhados com a mesma efetividade nas redes sociais. Então, é muito importante a gente perceber o quanto que esse poder da inspiração acontece. E o que a Marina falou, de a gente ter esse efeito de compartilhamento, onde você vê uma pessoa próxima a você fazendo uma atividade que depois você consegue se colocar naquele lugar e talvez fazer alguma coisa parecida, é muito poderoso. Então, eu acho que conseguir combater muita coisa que a gente tem vindo agora com uma semana inteira, onde a gente traz para nossa cabeça os 7 princípios da gentileza, que a Marina pode falar daqui a pouquinho, é muito importante para que a gente realmente consiga ter uma noção e uma consciência um pouco mais ampla sobre o que significa no dia a dia a gente implementar esses princípios. Perfeito. Já jogando a bola agora então para a Marina, né? A Luísa levantou a bola aí, vamos, né, colocar para a Marina correr para o gol aí. Os 7 princípios, Marina, vamos lá, para a gente começar, para o nosso e as nossas ouvintes, e quem nos assiste também pelo YouTube, né? Ter noção do que são esses 7 princípios e o que eles representam, cada um deles. Franklin, trabalhar com um tema só, por exemplo, a gente ouve muito empatia, todo mundo fala em empatia, né? Já é uma palavra que está circulando, mas escuta ativa. Cada vez mais essas palavras começam a circular no mundo das relações de trabalho, porque está todo mundo com burnout, ninguém aguenta mais, virou digamos que é uma intolerância a uma série de questões, relações tóxicas. Olha quantas palavras no sentido da percepção do negativo tem circulado nas nossas relações. E não precisa ser nenhum estudioso sofisticado para entender o que é isso, né? O que são relações tóxicas, as pessoas entendem. E o que a gente estudou, e tem vários tratados sobre isso no campo, né, vários estudos aprofundados, ainda bem que tem muitos cientistas sociais, muitos pesquisadores que têm investigado isso, o efeito que esse formato combinado de atitudes e de hábitos tem para a gente combater uma série de coisas. Então, ele entra com um efeito, eu diria, curativo. Quando a gente soma gentileza com generosidade, com solidariedade, com sustentabilidade, com diversidade, com respeito e cidadania, nós temos uma fórmula super poderosa que, de forma interdisciplinar, que ao invés de pegar um tema só, poderia falar só gentileza, por exemplo. Mas a gentileza tratada isoladamente, a gente pode pensar até didaticamente, na sala de aula, né? Nós temos materiais para salas de aula, planos de aula, nós temos materiais para desenvolvimento humano,
para as empresas e para as organizações, para os ambientes de trabalho, se a gente escolhe um tema só, talvez esse tema fique muito limitado. E você trabalha esse tema, né? Hoje é o dia da generosidade, hoje é o dia da gentileza. Quando a gente combina e explica o que significa, que é um ponto importante também, então quem tem dúvidas, né, tá aí o convite, gentilezagenerosidade.org.br, tem um manual que detalha de forma bem prática, né? O que é gentileza, por que gentileza é diferente de solidariedade, qual é a diferença de solidariedade para respeito, qual é o nosso papel cidadão, como a gente estabelece trocas com as pessoas ao nosso redor, porque não se trata de eu, se trata de nós. E quando a gente percebe que ao invés desse egocentrismo, a gente tem que trabalhar uma ecocomunidade, muita coisa muda. Por isso, uma combinação de 7 princípios que, Franklin, está bem testada nas escolas, tem projeto piloto, várias escolas estão implementando pelo Brasil desde o comecinho de 2020, e com isso a gente tem o chamado feedback, né, um retorno muito concreto de como a combinação desses princípios acontece de uma forma muito positiva nas escolas, nas famílias e nos ambientes de trabalho. Por isso são 7 e, estrategicamente, também um para cada dia da semana, e a gente repete, né? Já é uma combinação aí para promover nossa semana. Perfeito, que as pessoas pensem, pelo menos, né, reflitam cada dia num desses princípios, seria muito bom. Luísa, você falou que o ódio e a inspiração têm o mesmo impacto nas redes, né? Quando você falou isso, eu fiquei refletindo aqui. Se você, né, aliás, todos nós, né, nós estamos aqui diretamente ligados, né, quer queira, são poucas as pessoas nos dias de hoje que não estão nas redes, né, nas redes sociais, redes dos computadores, aí, enfim, até para trabalhar, né? Hoje você trabalha através das redes, né? O trabalho remoto passa pelas redes dos computadores, enfim. Eu acho que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre para as pessoas, né? Acho que é isso que é importante, até que já estamos na semana da gentileza, da generosidade, para não alimentar, né, essas mensagens, às vezes, com ódio. Vamos alimentar, né, mensagens que tragam inspiração, né? Porque a partir do momento que você não der espaço para isso, né, nós vamos acabar construindo uma sociedade melhor. Luísa. Com certeza, eu super concordo com o que você falou, Franklin. E aí eu acho que tem um passinho atrás, que a gente fala muito dentro do Tocando, e a Marina também compartilha muito disso na educação para a generosidade, que é um conceito que a gente entendeu, depois de muita pesquisa também, que a gente chama de vácuo inspiracional, que é uma noção de que a gente tem os talentos aí espalhados pelo Brasil, e a gente tem as oportunidades, às vezes, na internet, como você falou, às vezes numa rede social e etc., só que a gente tem um buraco no meio do caminho que impede com que esses talentos que estão aí espalhados no Brasil consigam se conectar a essas oportunidades. E acaba que tem uma diferença muito grande nesse meio do caminho, de realmente ser um buraco. A gente precisa construir uma ponte para que essa inspiração e essas oportunidades consigam chegar. Então a gente percebeu, por exemplo, em uma das pesquisas, que na Índia, quando a gente tinha meninas na escola que não estavam indo bem na escola, ou faltavam muito às aulas para ficar cuidando de casa e etc., tinha uma mudança muito significativa quando tinham mais mulheres em posições de liderança naquela comunidade. Porque tanto as meninas quanto a família delas conseguia ter inspiração para entender que aquela criança podia ser muito mais do que aquela família imaginava anteriormente. E aí na Etiópia a gente viu um outro exemplo super poderoso também, de que quando a gente tinha um jovem que tinha tido uma história de sucesso e esse jovem voltava para a escola onde ele tinha estudado, naquela comunidade desprivilegiada, e contava essa história de sucesso, isso aumentava não só as notas dos alunos com pior desempenho, mas também aumentava os indicadores educacionais da comunidade como um todo. Então, eu acho que para além das redes sociais e os algoritmos das redes sociais entenderem o poder da inspiração e entenderem como isso pode ser compartilhado rápido, a gente também tem esses dados, essas evidências que mostram o impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, eu acho que a semana é um ótimo momento para a gente conseguir cada vez mais divulgar essas histórias mesmo. Verdade, acho que esse exemplo que você deu da escola, né, da pessoa que estudou naquela escola, se forma, né, ou termina seus estudos, vai para a vida, para o mercado, enfim, seja lá o nome que quiser dar, para a sociedade, né, trabalhar na sociedade. Quando volta para essa instituição e conta da sua experiência, isso reforça muito. Isso eu vi no Brasil mesmo até como professor, né? Quando você leva um aluno que se formou numa faculdade,
para dar o seu depoimento, né, que ele passou por aqueles bancos escolares, que foi fundamental aquele contato com aqueles mesmos professores que estão lá, né, com, digamos, os laboratórios que aquela instituição privilegiou. E ele hoje está trabalhando no mercado, isso tem um efeito extremamente positivo em quem está e, às vezes, não confia no seu potencial, né? Então, acho que isso que você colocou realmente é comprovadamente, que isso funciona, isso tem retorno. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, com a reportagem UNCTAD, que em português significa Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, que pediu a ação global para descarbonizar o transporte marítimo. Felipe de Carvalho, da ONU News em Nova York, tem as informações. Mais de 80% do comércio mundial é realizado por navios. Para tornar a indústria de transporte marítimo menos poluente, são necessários combustíveis limpos, soluções digitais e uma transição equitativa para combater as emissões de carbono. Esses dados e conclusões fazem parte da revisão do Transporte Marítimo 2023, lançado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD. A meta de descarbonizar a indústria marítima global leva em conta que o setor é responsável por 3% das emissões globais de gases do efeito estufa, sendo que as emissões aumentaram 20% em apenas uma década. We need bold global actions to decarbonize shipping. Segundo a diretora de Tecnologia e Logística da UNCTAD, Shamika Sirimani, são necessárias ações globais ousadas para descarbonizar o comércio marítimo. De acordo com ela, investir em digitalização e tecnologia melhorará a previsibilidade e a confiabilidade do transporte. Sirimani mencionou também que a aplicação de tecnologias como inteligência artificial, aprendizado de máquina, blockchain e internet das coisas resultará em otimização do monitoramento e manutenção preditiva. A UNCTAD ressalta a importância da colaboração em todo o sistema, das intervenções regulatórias rápidas e dos investimentos robustos em tecnologias e frotas verdes. Hoje, quase 99% da frota global depende de combustíveis convencionais. A agência relata que serão necessários investimentos de 28 bilhões a 90 bilhões de dólares anuais para desenvolver infraestrutura para combustíveis 100% neutros em carbono até 2050. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Esse foi o Felipe de Carvalho, lá de Nova York, da Rádio News, nossa parceira de conteúdo. Ele falava em UNCTAD, é uma sigla em inglês que em português significa Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Bom, esse tema que o Felipe abordou, né, a descarbonização do transporte marítimo, me remete a uma questão, né, até tendo, né, o tema do nosso programa, Jovens e a Transformação Social, e eu queria colocar uma pergunta tanto para a Marina como para a Luísa. Você sente que a juventude hoje ela está engajada nas questões de meio ambiente? Vamos começar com a Marina. Eu diria que a juventude está aí com a voz da Luísa, e o que eu posso trazer é o contato que eu tenho com jovens, que apesar de todo um estereótipo, e muita gente fala, né, de uma geração nem, outros contrapõem falando que é uma geração sem muitos acessos, às vezes sem perspectivas, mas eu diria que é uma geração com muita energia, com um senso de percepção do social, uma consciência social muito interessante. Isso não é uma fala elogiativa vazia. Nós temos a pesquisa 3 Coisas que eu Quero Melhorar no Mundo, que está agora, em breve lançaremos os resultados da 4ª edição. Então estamos fazendo um acompanhamento nesses últimos anos e percebendo que, inclusive potencializado pelo período da pandemia, o campo de percepção desses jovens, ele se ampliou. Uma aproximação da realidade, ou seja, moradores de rua, quem não via agora vê, tem muitas oportunidades desse fato muito triste. Você encontrar pessoas morando na rua, você ter impactos próximos de pessoas que, de alguma forma, sofreram com as questões da pandemia, ou questões de saúde, questões de fome, uma série de aspectos. Isso criou, Franklin, uma aproximação com problemas que até então eram tratados de maneira, eu vou dizer, ativista. O jovem, muitas vezes ativista por natureza, né? Salvem os animais, protejam a floresta, talvez de uma forma mais esvaziada. Agora, a consciência passa a vir à tona porque isso interfere diretamente na perspectiva de futuro desses jovens. Então, que futuro eu terei
Que futuro eu terei com o que temos hoje, né? O que estão deixando para nós e o que teremos que resolver. E mais que um ativismo, isso se transforma numa necessidade, numa emergência. Olhar para o ar que a gente respira, para a qualidade dos alimentos que temos, olhar para a água que consumimos, isso é uma questão de sobrevivência. E quando se transforma em questão de sobrevivência, aí eu diria que o cenário muda de figura. E passo a bola para a Luísa, que tem o olhar aí da nova geração, vendo de perto Sim. como esse processo acontece. É verdade, a Marina falou, né, o mundo que nós estamos entregando, as gerações mais velhas, digamos assim, ou as gerações anteriores, né, talvez velha é uma palavra que não cai muito bem, né, as gerações anteriores, que mundo que vocês estão recebendo, Luísa? Acho que vocês não estão muito satisfeitos com o que nós estamos passando para vocês agora, não? Eu O acho que é trabalho um que vocês mundo vão com ter pela muitos frente, né? desafios. Não, com certeza. Eu acho que é um mundo que vem com muitos desafios, mas com muitos avanços também. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que fala que o mundo, a maneira com que, no geral, ele anda é evoluindo. Eu acho que isso é verdade. Mesmo a gente tendo períodos de mais dificuldade, como a gente teve a pandemia, períodos mais sombrios, mas eu acho que, no geral, a gente tem andado para frente. Mas olhando muito para essa parte do meio ambiente, assim, eu acho que tenho muitos amigos que estão muito envolvidos nessas causas, eu acho que isso já mostra muito do que a gente está acontecendo por aí, e tendo muitos jovens engajados, tanto diretamente como em espaços como a ONU. Então, tive vários amigos que estavam por aqui agora para a Assembleia Geral, para estarem nesses espaços discutindo acordos tão importantes. E eu acho que tem uma frase que uma amiga minha disse também, que eu acho que mostra muito isso, é que a escolha dela de lutar contra a crise climática que a gente tem vivido, e aí eu falo de Nova York, que há 2 dias atrás passou por um período de chuva super intenso, que deixou várias pessoas ilhadas, não é uma escolha, é uma emergência mesmo. E que é uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que esse entendimento que a Marina trouxe, de o jovem entender que isso tem muito a ver com, não só com as próximas gerações, mas com a nossa geração já, é muito importante. Então, eu acho que, trazendo um pouco do que ela fala, assim, é entender que a gente tem que estar envolvido com coisas que são maiores que a gente. E a escolha de se envolver em causas como a causa climática, no meu caso a educação, tem muito a ver com isso, de ter essa consciência de que o futuro já chegou pra gente, é a gente que vai estar recebendo todos esses desafios gigantescos que a pandemia deixou, na área da educação, por exemplo, e pra gente não perder mais gerações. O futuro é hoje, né? E eu gostaria de saber de você, Luísa, fazendo uma comparação, você está nos Estados Unidos, né? Está em Nova York. Como é que você vê a juventude americana e a juventude brasileira? Elas têm mais semelhanças ou mais diferenças com essa relação de participação, de querer construir um mundo melhor? Porque os problemas que a gente vê, por exemplo, Ótima pergunta. os americanos tiveram os mesmos problemas que nós tivemos aqui nos últimos anos, né? Eles tiveram um Trump e nós tivemos o último governo aí, né? Enfim, em cima disso, né, claro, teve um impacto muito grande, porque foi um retrocesso, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, em N questões, né? Ainda por cima teve a pandemia para completar mais problemas ainda, né? Como é que você vê a juventude americana e brasileira? Elas têm mais pontos de contato ou de dissenso? Eu acho que tem muitos mais pontos de semelhança do que a gente imagina. Eu acho que os problemas que estão muito na nossa cabeça no Brasil, como jovem, são um pouco diferentes dos problemas que os americanos têm aqui. Então, a gente vê uma juventude aqui que está muito engajada com relação a um problema que eles vivem muito diretamente, que tem muito a ver com a violência nas escolas. Então, aqui eles têm muitos casos de tiroteio dentro das escolas, então a gente vê uma grande parte dos jovens super engajados com isso e fazendo muita mobilização nesse problema específico, enquanto no Brasil a gente tem outros problemas muito diferentes que os jovens também entendem como muito prioritários. Então, no Tocando, por exemplo, a gente está muito focado em levar uma educação de qualidade para o interior, entendendo as diversidades que a gente tem dentro do Brasil e as dificuldades que vêm com isso, num país que tem uma proporção continental. Então, eu acho que
as estratégias são parecidas, as juventudes, elas conseguem entender que a gente precisa estar conectado e mobilizar as pessoas da nossa comunidade através das redes sociais, mas através de outras estratégias também de a gente ir atrás dessas pessoas, ir nas escolas, conversar. Então, acho que tem muitas semelhanças, mas os problemas específicos que elas percebem como mais urgente, eu acho que são um pouco diferentes. Perfeito. Agora nós vamos para a nossa enquete, né? A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete sobre o tema que o Perspectiva está tratando, né? E no programa de hoje a gente fez a seguinte questão para ser respondida para as pessoas no Instagram. A gente faz via Instagram. Você conhece um jovem que faz trabalhos sociais? E olha só o resultado. 45% das pessoas que responderam a nossa enquete disseram que sim, que conhecem algum jovem que faz trabalhos sociais, contra 55% que não, né? Tudo bem, isso é uma enquete, não tem uma base científica, a gente não tem os números aqui de percentualmente na sociedade, quantos jovens realmente estão engajados em trabalhos sociais, mas pelo menos a percepção a gente nota que nem sempre as pessoas estão muito engajadas, né? Eu tenho aqui algumas questões também, além dos resultados da enquete, nós também abrimos o espaço na nossa caixinha do Instagram para questões, né? As pessoas podem colocar suas questões e nós repetimos aqui para as convidadas ou os convidados do nosso programa. Tá? E aqui nós temos duas questões. Vou fazer uma questão para a Marina, uma questão para a Luísa. Tá? Aqui a questão que nós temos, vou passar para a Marina, né? Que é a seguinte. Marina, a questão que foi enviada pela Catarina Garcia. E ela pergunta o seguinte: como deve ser o papel do jovem na transformação social? Catarina, o papel do jovem, por estar eu diria que com a força, com o vigor, com a vitalidade da sua capacidade, vou trazer uma palavra nova para quem não conhecia ainda, que é sociotransformacional. A palavra também socioemocional já entrou na nova base comum curricular, muitas pessoas têm ouvido isso, até no ambiente dos negócios, as pessoas têm falado de competências socioemocionais, aquelas que criam uma proximidade com as pessoas ao nosso redor, desenvolvendo o senso empático, e uma série de questões que criam aproximação. A competência sociotransformacional, ela vai além. É aquela competência de você saber que você pode ir lá e você pode fazer a transformação. Você não precisa virar gente grande, crescer, né? Eu vou esperar, no futuro eu faço, você pode fazer agora. E o que a gente tem percebido na educação para gentileza e generosidade, no nosso convívio com as escolas, no nosso convívio com as crianças, especialmente com os nossos jovens, né, com o Poder dos Jovens, tem até o programa Poder dos Jovens, quem não conhece acompanha a gente aí no Observatório Gentileza e Generosidade Poder dos Jovens, é que o despertar ele está sendo muito cedo. Então a gente ouve crianças com 12, 13, 14 anos, assim como a Luísa, que é um exemplo, está aqui a nossa embaixadora da educação para gentileza e generosidade também, que percebem que tem algo de estranho no entorno. Um trabalho que pode ser focado em educação, alguma coisa para bullying, alguma coisa de questão ambiental. Esse despertar, quando ele é bem acolhido, porque se ele for tolhido, se ele for proibido, isso não é para você agora, deixa para depois. A gente sempre pergunta para os jovens, né, como veio isso e quem te inspirou? E muitas vezes é a família. Então, famílias que nos ouvem, entendam o valor de inspirar e de estimular os jovens, as crianças e os jovens, quando dizem, olha, tem uma situação aqui, eu gostaria de ajudar a resolver. Impulsionem, estimulem, forneçam informações, materiais, ajudem para que essa criança e esse jovem saibam que eles têm o poder sociotransformacional e que eles podem, sim, ir lá e fazer a diferença. E cada dia eu me sinto muito privilegiada de conviver com jovens como a Luísa, entre tantos jovens pelo Brasil que estão fazendo trabalhos incríveis, acreditando que tem o poder da transformação. Então tá aqui o recado dado, né, como inspiração para essa semana e para sempre. Crianças e jovens, quando são bem acolhidos, num ambiente que permite que eles possam se desenvolver nesse sentido, e olha, os professores têm um papel muito importante.
Quantos jovens não dizem, a minha professora é de matemática, não foi o meu professor de biologia que falou, vai lá e cuida dessa questão do meio ambiente. Eu te apoio, eu confio em você, né? Vamos desenvolver a questão da educação do professor, né, como um motor de incentivo para a juventude. E essa a Marina respondeu a questão para a Catarina Garcia. Agradeço, Catarina, por ter enviado a questão. E também a Letícia Cristina, que enviou uma outra questão. Também agradeço a Letícia. E a questão da Letícia me faz lembrar a minha juventude, né? Não tão distante assim, mas enfim, a minha juventude. Quando eu vi essa questão, eu ficava realmente assim, possesso, né? Mas eu vou devolver para você, né, Luísa, essa questão que ela fez, que eu não gostava quando eu ouvia, e com certeza você não vai gostar, mas as gerações anteriores sempre falam a mesma coisa para as gerações mais novas. A juventude atual está perdida, Luísa? Eu acho que não, com certeza. E teve uma pergunta que a Marina fez, inclusive, no programa do Observatório, que a gente fez há um tempo atrás, assim, perguntando se eu achava que eu era exceção ou um exemplo dentro da juventude. E eu acho que, para mim, é muito claro que eu estou muito longe de ter uma exceção. Que tem muitos jovens incríveis fazendo trabalhos super importantes ao redor do Brasil e do mundo. Então, eu acho que entender isso, a gente tem vários exemplos por aí, o que talvez a gente não conheça. Talvez a gente não tenha nenhum pertinho da gente. Mas tem muita gente acontecendo, e aí fica o convite, reforça muito o convite para que vocês assistam um programa do Observatório sobre os jovens, para conseguir entender um pouquinho desses exemplos e observar mesmo isso no nosso dia a dia. Porque eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. Talvez eles estejam um pouquinho mais longe da gente do que a gente imagine, ou talvez a gente não conheça nenhum exemplo ainda, mas fica o convite. Deve ter tido algum probleminha na conexão, né? Porque a Luísa está lá em Nova York, né? Mas, enfim. Aproveito, então, enquanto a gente refaz a conexão com a Luísa lá em Nova York, para informar que você pode participar enviando questões naquela caixinha do Instagram. Nós colocamos a enquete, né, do programa que vai ser realizado aqui na Rádio Brasil Atual, e você pode fazer as questões, faça a sua questão, que nós aqui reproduzimos essa questão para as convidadas ou os convidados de acordo com o programa que nós estamos fazendo, tá? E o endereço para fazer isso, @Observatório 3 Setor, né, no Instagram. Acompanhe, né, não só no Instagram, nosso trabalho, como também no facebook.com/Observatório 3 Setor, youtube.com Observatório 3 Setor. Né? Infelizmente a gente perdeu o contato de vez com a Luísa, a produção vai tentar reconectar esse contato. Enquanto isso, eu vou continuando aqui com a Marina Peclivanes, que está participando do nosso programa hoje, cujo tema é Jovens e a Transformação Social, dentro da Semana de Gentileza e Generosidade, que a Marina é uma das que leva adiante, que é a ponta de lança dessa semana que acontece, começou no domingo e vai até o final desta semana aqui, dessa primeira semana de outubro de 23. Tá? E eu tenho uma informação aqui, Marina, para a gente refletir. Tá? A pesquisa Doação Brasil 2022, realizada pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES, vemos que a geração Z, aquela geração que o pessoal circunscreveu entre 1995 e 2010, está alinhada com essa cultura de doação, né, com esse papel da transformação. Né? Isso é muito positivo, né, que a gente percebe, então, que essa juventude está engajada para transformar. Né? E a pergunta que eu te coloco é como fazer com que as próximas gerações, porque não paramos na geração Z, né? Claro, ainda bem, né? Ela vem, as outras gerações estão seguindo aí. Como é que a gente faz para engajar mais gerações, e até aquelas que já foram, né? A geração X, né? A Y, X, enfim. Como é que a gente faz para engajar essas que talvez não estejam tão engajadas como a geração Z nessa questão da doação? E a doação não é só doação de dinheiro, não, é doação do seu tempo, do seu trabalho para causas sociais. Marina.
Franklin, é a pergunta do grande desafio. E foi exatamente esse questionamento que você está me fazendo que nós nos fizemos quando resolvemos lançar a primeira plataforma brasileira de educação para gentileza e generosidade. Então, nós percebemos que sem estrutura, talvez as ações aconteçam, mas não fica muito difícil você mapear, fica muito difícil. Não, o objetivo não é criar um campo de controle, mas fica difícil você multiplicar de forma estruturada. E foi assim que nós criamos uma série de materiais que servem. A gente fala, né? O seguinte conceito é na infância ou o quanto antes. Então, quanto antes você tiver contato com gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania, por exemplo, né, que são os nossos 7 princípios, em forma de materiais didáticos, com planos de aula. Então, os professores têm acesso a esse repertório, eles podem levar esse conteúdo para multiplicar na sala de aula, com dinâmicas de desenvolvimento humano que servem para o ambiente de trabalho. Então, nós sempre pensamos pela plataforma em como não só perpetuar esse tipo de pensamento, que no passado, né, alguns anos, isso existia na escola, em algumas disciplinas. Houve um tempo em que na grade curricular, na grade da sala de aula, tinha algumas matérias. Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, educação moral e cívica, estudo de problemas brasileiros, uma série de questões que foram incorporadas nas disciplinas de filosofia, algumas questões de ética, mas por muito tempo não se falou disso. E hoje esse conceito todo surge de maneira revisitada, com inserção em outros campos, muitas vezes como projeto. Então, a escola tem um projeto de sustentabilidade, a escola tem um projeto social. Mas a nossa intenção é que isso seja interdisciplinar, que seja atitudinal, que possa permear todas as disciplinas a partir da escola, que possa servir de inspiração nas famílias. E a gente viveu um período, Franklin, em que talvez isso não tenha sido prioridade, né? Era um mundo de competição, ainda é, né? Competição, competitividade, princípios de você tem que ser produtivo, você tem que passar na frente, você tem que passar em primeiro lugar. Se um entra, o outro fica de fora. Todo esse campo interferiu na educação de toda uma geração. E a gente percebe que em comunidades pequenas, em que o senso solidário existe de forma mais potente, por isso que redes como o projeto, né, os projetos que a Luísa desenvolve, a Educação para Gentileza e Generosidade, outros tantos projetos em que a gente tem a oportunidade de visitar comunidades em que esse percurso funciona de uma maneira mais eficiente. Tudo isso é um grande exemplo para que a gente possa fazer uma exponenciação. Então, perpetuar, levar esse repertório na infância ou quanto antes e perpetuar essa fala não é um trabalho só nosso. Nosso papel é gerar materiais e ferramentas que possam inspirar e que sirvam de incentivo para demonstrar que sim, as pessoas podem multiplicar. Daí vou dar um exemplo muito sucinto, um exemplo de vários, né? A escola vencedora do Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade Escolas, na edição do ano passado, de 2022, lá de Pombos, tem feito um trabalho que, a partir desse incentivo, colocou Pernambuco em visibilidade como uma referência num projeto de cidadania. Então, a escola inscreveu no prêmio o projeto de cidadania da criação da primeira faixa de segurança ali da região. Não tinha faixa de segurança em Pombos. Então, os alunos perceberam que ter uma faixa de segurança era bom para a escola, virou um projeto de lei. Veja o poder de empoderar. O poder de incentivar, né? Isso que a Luísa trouxe também na fala de quando você cria uma referência positiva, você muda toda uma região. Então vamos nos lembrar nessa semana também de incentivar e de valorizar as coisas boas que a gente tem por aí. Verdade. A Luísa está de volta, conseguimos reconectar, né, de Nova York, a participação da Luísa. Você chegou a ouvir os dados que eu apresentei da geração Z ou não? Sim, então você caiu um pouquinho depois, né? Eu acho que não. Perfeito. Foi. Não, eu disse que pela pesquisa Doação Brasil 2022, né? Nessa pesquisa apontou que a geração Z, né, que é de 95 a 2010, não sei se é a sua geração, se você é da geração Z ou você é da geração Z, então a sua geração, ela está muito mais alinhada com a cultura de doação, tá? E a Marina fez uma exposição, né, de que forma que essas gerações podiam ser mais engajadas. Eu gostaria de que você falasse, Luísa, o que pode ser feito para que a sua geração
seja mais engajada, né? Você que faz parte dessa geração, né? Você vai falar com consciência e com papel de fala, né? Você pode, né? Você faz parte da geração Z, então você fala do seu lugar de fala de geração Z. Não, total. Eu acho que faço parte da geração, eu sou de 2002, então é justamente a minha geração. Eu acho que fico muito feliz de saber desse dado e eu acho que é uma coisa que a gente percebe no dia a dia. Eu acho que é uma geração que cresceu em um ambiente onde a informação chega muito mais rápido, então a gente consegue perceber que a gente tem ali um lugar onde a gente recebe muito mais informação do que talvez as gerações anteriores recebiam, e de muitos lugares diferentes. A gente tem uma diversidade de acesso à informação muito maior. Então, eu acho que isso aproxima a gente de muitos problemas também. Então, desde problemas que acontecem nesse lugar de rede social, onde o cyberbullying se tornou um lugar onde talvez a gente não tivesse essa consciência anterior, e esse problema que surgiu ainda mais exacerbado, mas também a gente consegue perceber coisas que estão acontecendo em outros lugares. Então, a gente falou um pouquinho da crise climática anteriormente, ao mesmo tempo que a gente tem aqui no Brasil algum problema que acontece, por exemplo, nas enchentes no sul do Brasil, a gente está em contato e recebendo informação de outros lugares do mundo passando por problemas muito parecidos. Então, eu acho que a gente consegue ter uma noção muito mais global dos problemas, que aumenta a necessidade de ação também. E eu acho que para essa segunda parte da pergunta, falando um pouquinho sobre como que a gente pode engajar cada vez mais esse jovem, eu acho que é um ponto muito importante, assim, e aí volta um pouco para a pergunta que a gente teve anteriormente sobre a geração perdida. Eu acho que a gente precisa dar para esse jovem a oportunidade dele se encontrar e se ver nesse lugar de transformação, de agente transformador, porque muitas vezes ele não se coloca nesse lugar, porque não tem ninguém na comunidade dele que se parece com ele, que está ali fazendo essa atividade, ou porque a família fala que talvez não consiga, então acho que, ou que talvez não seja uma coisa para você. Muitos projetos sociais mais estabelecidos não deixam voluntários com menores de 18 anos fazerem parte, então acho que tem uma série de barreiras que a gente vai percebendo que acontece. Então eu colocaria esses pontos. Maravilha. Você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que leva até você tudo sobre as organizações e informações do terceiro setor. Para acompanhar o nosso trabalho, basta acessar nosso portal observatório3setor.org.br. E não se esqueça, o 3 em numeral. Vamos para o destaque agora da matéria do Observatório do Terceiro Setor. Terceira edição do Prêmio de Comunicação da Fundação José Luiz Egídio Setúbal revela seus vencedores. Acabou de ser anunciado os vencedores da terceira edição do Prêmio de Comunicação da Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Realizado no Teatro UOL, a cerimônia contou com a presença dos finalistas e convidados que conferiram de perto a apresentação das melhores peças concorrentes. Foram mais de 100 iniciativas inscritas, 31 finalistas, e a edição deste ano selecionou 22 trabalhos profissionais e 9 de estudantes de graduação. Você tem a matéria completa entrando no portal do Observatório do Terceiro Setor, observatório3setor.org.br, como eu já disse, o 3 em numeral. Isso é importantíssimo. Tá? E agora a gente vamos conferir um vídeo de uma jovem embaixadora da Semana de Educação para a Gentileza e Generosidade, a Judy Souza. Vamos assistir esse pequeno vídeo. Gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Judy, eu tenho 19 anos, sou uma jovem baiana e uma das jovens embaixadoras da educação para a gentileza e generosidade. Hoje eu tô aqui passando para fazer um convite muito especial para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas está se aproximando a nossa Semana Nacional da Educação para a Gentileza e Generosidade. Ela vai acontecer dos dias 1º a 7 de outubro. E ela vai se basear nos nossos 7 princípios da educação para a gentileza e generosidade. Gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. Mas, Judy, como é que eu faço para fazer parte disso? Basicamente, vocês devem acessar o nosso site gentilezagenerosidade.org.br e acessar os nossos materiais que estão todos disponíveis para download. De acordo com o seu modelo, com o que faz sentido para você, você vai usar essas campanhas para participar da nossa Semana Nacional da Educação. Abra o seu coração e aproveite essa oportunidade da forma que quiser.
Também compartilhe com os amigos. A gente quer muito ouvir as histórias de vocês e o que é que vocês têm feito para mudar a comunidade de vocês. É isso, o convite está feito e eu espero muito ver vocês nessa semana, tá bom? Já tô até pensando aqui como que eu vou poder contribuir da minha forma. Tchauzinho. Acesse gentilesagenerosidade.org.br e participe da Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade, de 1º a 7 de outubro. Apoio Movimento Bem Maior e Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Essa foi a Judy Souza, né, mandando o recado aí muito legal nesse belo vídeo, né, que ela fala com tanta desenvoltura, tanto ânimo e tanta energia, né? Ela acaba, né, contaminando as pessoas. Não, vamos querer participar também, não é, Marina? Sim, a Judy é um exemplo do que a Luísa estava comentando. Tantos jovens, né? A Judy lá da Bahia, tem jovens em Manaus, tem jovens no Sul, tem jovens no Brasil todo. E eu fico muito feliz com esse espaço do Observatório, o programa Gentileza e Generosidade dos Jovens, que está na 3ª temporada, olha só, né? O programa crescendo e mais, eu acho que 25 programas que já foram ao ar. Poder trazer esses exemplos, né? Dar visibilidade para que mais pessoas conheçam. Dessa forma, a gente inspira não só a juventude, mas a sociedade toda, Franklin. Porque tem muitos adultos que falam, não é para mim, não dá, não posso, não consigo. Não é mais fácil de falar, né? E dar desculpa, qualquer um pode dar, mas fazer alguma coisa, isso é para poucos. E quando você olha um jovem que diz, quando eu tinha 9 anos, eu percebi que eu queria levar poesia para as pessoas e queria usar literatura para fazer transformação social, eu quero ser professora, assim, para mudar o mundo. Você ouvir isso, você fala, gente, sim, tem perspectiva, né? A gente pode, sim, fazer a mudança. E isso existe. A questão é que nem todo mundo dá visibilidade a esse tipo de notícia. O Observatório Terceiro Setor não só dá, como é nosso parceiro em fazer isso se multiplicar, né? Se as pessoas derem mais espaço e visibilidade é tudo, muda mundos, muda o mundo da Judy, né? E muda o mundo de todo mundo, porque você olha e fala, dá para fazer, né? E uma criança olha e diz assim, puxa, a Judy conseguiu. A criança, quando se espelha no jovem, é mais perto a criança olhar para o jovem e falar, eu consigo. Olhar para a Luísa e falar, puxa, Luísa, nossa, ela é embaixadora do Unicef. Fica mais próximo, aí, né, Marina? Você fica mais próximo, exatamente. Né? E você olha alguém mais com uma idade um pouco mais avançada, não vou falar mais velho, né, Franklin? Uma pessoa com uma idade mais avançada fica longe. Parece que são os pais, que são os professores. Então, tem esse efeito muito poderoso, o jovem. O jovem inspira a criança e o jovem inspira o adulto. Para a criança mostrando que sim, é possível, e para o adulto mostrando que também, sim, é possível. Maravilha. Olha, nós estamos chegando ao momento musical do Perspectiva, né? Vamos ouvir um trechinho de uma música que eu escolhi para apresentar hoje. Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro, tristeza e tinta fresca, nós que passamos. Estamos ouvindo Gentileza com Marisa Monte. Essa música foi uma homenagem ao José Datrino, chamado Profeta Gentileza, que fazia inscrições nas paredes do viaduto do Gasômetro, no Rio de Janeiro, com frases que incentivavam um mundo melhor e principalmente a gentileza, né? Muitas vezes até o Profeta Gentileza, né, o José Datrino, que nasceu aqui em São Paulo, no interior, já faleceu. Ele morou um tempo no Rio de Janeiro e ele, inclusive, nos cruzamentos lá nos baixos do viaduto, distribuía rosas, dava mensagens de gentileza, né, de carinho, de cidadania, né, de como você tratar bem as pessoas, né? Quem não conhece a música, recomendo, né, procura no YouTube aí, coloca lá Gentileza com Marisa Monte, que é belíssima essa música, e essa homenagem que a Marisa fez ao Gentileza, ao Profeta Gentileza. Eu queria resgatar um pouquinho esse legado do Gentileza, né? O que você acha desse legado do Gentileza? Você chegou a conhecer, pelo menos que você é muito jovem, né, Luísa? Mas você chegou a conhecer o Gentileza ou saber dessa obra? Você, pelo sotaque, acho que você é do Rio, né? Você não, carioca, não? Gente, meu sotaque é uma grande incógnita, inclusive. Eu sou de Goiânia, mas eu morei um tempo no Rio, é por isso que... então bem tá diferente, aí. Mas eu morei um tempo no Rio, eu morei um tempo em Araruama, que fica ali na região dos lagos, então por isso que o sotaque é bem misturado. Você ouviu falar, você morou no Rio, você ouviu falar do Gentileza, não?
Eu sou muito fã de Marisa Monte, então já escutei a música, mas eu não sabia da história por trás. Maravilha. E você, Marina, você conhecia a história do José da Trino? Conheci a história da música e, gente, tem uma dica. E, Franklin, você trouxe uma questão muito boa. Quem acessar gentilesagenerosidade.org.br, clicar lá no botão da Semana Nacional e clicar nos lançamentos da Semana Nacional, que tem um teste, que é o teste dos 7 princípios. É um teste rápido, feito com inteligência artificial, que inclusive, para quem preencheu o cadastro e quiser receber seu teste em casa, tem uma opção de uma resposta do Profeta Gentileza, em inteligência artificial. Então você vai ter uma resposta de acordo com Não a sua sabia, hein? performance. Não sabia disso. Você não Olha sabia, só. que ótimo. Estamos sintonizados. Você faz um teste para ver o seu ontem, com base nos 7 Sincronicidade, né, princípios. que as pessoas falam hoje em dia, né? É a sincronicidade que as pessoas... Exatamente. Nesse teste, vocês vão descobrir o seu ontem e o seu amanhã. Você mapeia o seu ontem de 0 a 10, como é que você foi no quesito gentileza, generosidade, em todos esses quesitos, e você planeja o seu amanhã. No final, você tem um painel comparativo, tem vários tipos de atitudes para a gente refletir como é que a gente está indo, porque antes de falar dos outros, reclamar dos outros, vamos olhar para a gente, né? O que a gente está fazendo? E essa semana é para isso. E no final, você pode receber o seu teste no seu e-mail e você pode escolher quem vai encaminhar a mensagem para você, uma mensagem gerada por inteligência artificial, e o Profeta Gentileza tá lá. Então tá aí uma dica para vocês visitarem a plataforma e terem essa oportunidade gerada por inteligência artificial, mas inspirada também no Profeta Gentileza, entre outras personalidades gentis e generosas do nosso mundo. Vou fazer isso, vou entrar lá e eu vi a mensagem, né, de IA do Profeta Gentileza. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa e é importante dizer que o movimento Bem Maior e a Fundação José Luiz Egídio Setúbal são apoiadores e mantenedores da segunda Semana Nacional da Educação para Gentileza e Generosidade. A semana visa a construção de um país mais justo, igualitário, tendo educação como ferramenta de transformação social. Já que nós falamos em educação, né, a gente está no final, vamos ver se a gente sintetiza, né, para dar tempo de falar bastante coisa mais sintético. Lá para trás a gente acabou falando dos professores, da educação, das escolas. Eu acho que agora a gente pode resgatar isso, né, como eu tinha dito, né, e para caminhar já para o final do nosso programa, né? Luísa, como é que você vê o papel da escola nessa construção de uma sociedade mais gentil, mais generosa? Eu sou muito suspeita para falar sobre o papel da escola, assim. Eu acho que em muitos momentos eu sou a prova viva do que acontece quando um jovem que vem de família humilde consegue acessar uma educação de qualidade realmente transformadora, assim. Eu acho que, na minha visão, o papel da escola tem muito a ver com não só criar uma mudança ali naquela comunidade, naquela região, mas muito mais especialmente conseguir criar agentes transformadores, assim. Que consigam realmente continuar aquela mudança muito para além dos muros da escola. Então, eu acho que a escola é um lugar que tem muita potencialidade para cada vez mais conseguir disseminar esses princípios, tanto através das aulas, quanto através dos relacionamentos que são criados ali também. Perfeito. A produção está me informando que nós estamos com 5 minutos para o encerramento do programa, né? Então vamos já caminhando para, infelizmente, né, o programa bom é isso, né? Não porque está conduzindo aqui, mas foi uma maravilha, vocês duas, não por mim, mas por vocês duas. A gente nem percebeu o tempo passar, a conversa foi ótima. Então, para finalizar, né, assim, 2 minutinhos para cada um, e um para poder encerrar, né, com a ficha técnica, né? Eu gostaria que vocês dessem assim, a mensagem final sobre a semana de educação para gentileza e generosidade. Marina, você já faça, digamos, o seu, como o pessoal dizia antigamente, o seu comercial, né? Ou seja, divulgue essa semana. E já para a gente já se despedir, eu encerro com a Luísa, dando essa esperança das novas gerações, né, que vão estar aí levando a gentileza e a generosidade para as próximas gerações. Marina. Imensamente grata pela oportunidade, Franklin, Observatório do Terceiro Setor. Acessem gentilezagenerosidade.org.br, porque lá existem diversos materiais que podem ajudar no que nós chamamos de conheça, multiplique e coloque em prática. Antes de esperar a mudança do outro e esperar que o mundo mude por você,
comece a mudar seu próprio mundo e você vai perceber que as coisas aos poucos vão se transformando. Então, vale o exercício, vale a experiência, sem contar que faz muito bem. Então, meu recado é esse: experimentem os 7 princípios e vocês vão ver uma grande diferença na vida de vocês. Imensamente grata. E grata pela presença da Luísa também, a nossa inspiradora, embaixadora mora aqui. Luísa, as suas palavras finais. Muito obrigada também, pessoal. Muito obrigada, Marina, pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado, Franklin, pela conversa maravilhosa. Super incrível conseguir ouvir vocês e um pouquinho da audiência também, tanto na enquete quanto nas perguntas. E eu acho que a mensagem final é para vocês acompanharem mesmo, assim, né? Durante essa semana toda vão estar sendo feitas várias ativações diferentes com relação aos princípios. A gente, por exemplo, no Tocando, vai estar fazendo no nosso Instagram um vídeo, uma história para cada um dos princípios. Então a gente vai estar fazendo aí vários posts contando histórias dos voluntários, dos alunos que a gente atende no projeto, que realmente materializam cada um dos princípios. E acho que vai ser super interessante para que a gente consiga se tornar mais atento para isso na nossa vida, no nosso dia a dia, e refletir mesmo essa semana, pensando como é que a gente consegue daqui para frente cada vez mais implementar ele na nossa vida. Perfeito. O Perspectiva está terminando, e que teve como tema hoje Jovens e a Transformação Social, dentro da segunda semana de Educação para Gentileza e Generosidade. Agradeço a presença de Marina Penclivanes, sócia da Umbigo do Mundo e idealizadora da Plataforma de Educação para Gentileza e Generosidade. Também Luísa Villanova, estudante de educação na Columbia University, embaixadora da Unicef e presidente do Tocando em Frente. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, aqui na Brasil Atual, teremos o programa Brasil ODS. Na pauta do programa, nutrição e mudanças climáticas. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.